Da onde vem a SOP? Como que surge a SOP? Por que algumas mulheres têm SOP e outras não? Teoricamente, gente, a SOP é uma patologia que a gente tem origem desconhecida. A gente não sabe ainda exatamente por que a SOP se origina, por que algumas mulheres desenvolvem, outras não, mas existem muitos estudos em volta disso. E hoje a gente já tem teorias muito fundamentadas de uma possível história da doença. A gente conhece mais detalhes sobre a SOP que nos permite ver algumas coisas em relação ao desenvolvimento dessa fisiopatologia. Primeira coisa, SOP tem característica genética. Ponto. Isso é um fato indiscutível e comprovado cientificamente. Uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela transmite um gene da SOP para suas filhas meninas. Então, meninas nascidas de mulheres com SOP apresentam mais tendência a desenvolver a síndrome do ovário policístico que aquelas meninas nascidas de mães que não têm a síndrome do ovário policístico. Então, a gente tem um fator genético que não se muda, a gente não consegue alterar, a gente não consegue mudar. Porém, esse gene da síndrome do ovário policístico é como se fosse um interruptor. E a SOP só vai acontecer, ou seja, a mulher só vai desenvolver a síndrome do ovário policístico se alguém for lá e apertar o interruptor. O que isso significa? Significa que mesmo uma menina nascida de uma mãe com síndrome do ovário policístico, ela não obrigatoriamente terá a SOP. Ela precisa que alguém vá lá e aperte o interruptor dela para que a SOP comece a se desenvolver e ela tenha então a doença com as suas características. O que aperta o nosso interruptor? O que vai lá e faz a gente ter, então, a síndrome do ovário policístico? São os tais fatores ambientais. Hoje em dia, conhecidos também como fatores de epigenética. Quem aqui já ouviu falar em epigenética? Gente, epigenética é o nome de alterações genéticas que precisam de fatores ambientais para se desenvolverem. Então, quando a gente fala que alguém precisa ir lá e apertar o interruptor da SOP, eu tô dizendo para vocês que a mulher que tem esse gene só vai desenvolver a SOP propriamente dita se tiver inserida em uma rotina com fatores ambientais que sejam favoráveis para aquele gene se manifestar. Se a mulher que tem um interruptor tiver numa rotina que não tem esses fatores ambientais, ela provavelmente não vai desenvolver a síndrome ou vai desenvolver tardiamente. É por isso que algumas mulheres têm o diagnóstico logo na adolescência, às vezes no final da fase ali, né, de infância, começo da adolescência, e outras mulheres vão manifestar só na fase adulta, de repente até depois de engravidar. Porque até então elas não estavam naquele fator ambiental favorável para o desenvolvimento da síndrome e elas não tinham a SOP, mesmo tendo um fator genético importante para esse desenvolvimento. Quais são os fatores ambientais que vão realmente desenvolver a SOP, né? Quais são os fatores ambientais que apertam o nosso interruptor e fazem com que a gente desenvolva a síndrome do ovário policístico? Má alimentação, sedentarismo, altos níveis de estresse e ansiedade, baixa qualidade de sono, alta exposição a disruptores endócrinos, e alta exposição a metais pesados e agrotóxicos. Então são 6 os fatores ambientais que apertam o nosso botãozinho da SOP, que acendem o nosso interruptor e a SOP começa a se desenvolver.